Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, direto de Curitiba, onde vim fazer um evento. Hoje eu vou falar sobre como a tecnologia impacta a produtividade e a felicidade dos colaboradores. Recentemente fez-se algumas pesquisas sobre o tema e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Primeira coisa, as pessoas têm atribuído os problemas relacionados à tecnologia a esse fenômeno da gente estar ensimesmado. Né? Então parece que o smartphone faz com que a gente seja abduzido para dentro dele. Pior do que isso, a gente chega nos lugares e antes de ver a paisagem ou ver a arte ou ver as pessoas, a gente acaba fotografando-as. E então eu vou pegar um viés dessa história que é a selfie. Eu fui convidada pelo Congresso Catarinense de RH a fazer um stand-up, o nome era Vamos Tirar uma Selfie, e falava justamente sobre esse tema. Esse evento aconteceu semana passada e tamanho foi o barulho e a repercussão nas redes sociais que eu acabei decidindo trazer para esse vídeo. Então, vamos conhecer a história, né? Selfie é um neologismo, é uma palavra nova criada para explicar um novo comportamento. Acontece que a criação de palavras novas, por si só, não é uma novidade, né? Neologismo acontece sempre que um evento gera uma transformação cultural. E foi assim com o cinema é um neologismo. Preciso lembrar o nome da pele, não vou lembrar, peraí que eu vou dizer pra você, ó. O cinema foi criado em 1899 e é uma forma reduzida do também francês cinématographe, em grego kinema, atos, movimento. Foda, aí uma explicação enorme para dizer que cinema, no final das contas, é uma corruptela de cinématographe em francês, né? Então, o próprio cinema, que hoje a gente trata como algo trivial, é um neologismo, assim como a selfie é, assim como antenado era, assim como deletar acabou sendo uma palavra criada a partir de um comportamento. Então a selfie em si não é novidade, porque desde os tempos lá dos primórdios, 40 mil anos antes de Cristo, a gente já sentia a necessidade como ser humano de se representar. Então no período paleolítico, você vai encontrar nas cavernas várias representações nas paredes de seres humanos. É a gente tentando se identificar ou se apresentar ou se mostrar para o mundo. Então, a selfie não é uma novidade, né? Tanto não é novidade que as grandes obras de arte que a gente hoje reconhece, na maioria delas, a gente vê lá ou a gente pintando alguém ou a gente pintando a nós mesmos. Foi assim com o Leonardo da Vinci, que tem um quadro maravilhoso de autorretrato, o Van Gogh, que se pintou inclusive sem a orelha, a Frida Kahlo, que tinha fotos, selfies incríveis dela em situações mais adversas, sobretudo de sofrimento, o Picasso, enfim, não é novidade. Né? Esse nosso desejo, essa nossa vontade de se apresentar para o mundo. A novidade talvez seja que, diferentemente dos artistas que acabavam pintando a eles mesmos em situação de sofrimento, no caso clássico da Frida Kahlo, né, com todas as dores que ela tinha, as físicas e as emocionais, o Van Gogh, como eu acabei de dizer e tudo mais, a gente hoje tira selfie de coisa legal. Né? Dificilmente você vai encontrar uma selfie de alguém que está se fudendo. Você vai encontrar uma selfie de uma pessoa numa viagem incrível, comendo uma comida maravilhosa, num lugar fantástico e assim por diante, né? Então, esse talvez seja o ponto que a gente tem aqui que detalhar. Por que a gente tem tanta necessidade de se mostrar bem para o outro? E o que isso impacta na sua análise, na sua autorreflexão e, portanto, na sua autoavaliação no mundinho corporativo. E aí eu vou ler para você uma pesquisa que saiu recentemente na Dinamarca sobre felicidade. Então diz o seguinte: sair do Facebook pode deixar pessoas mais felizes.
Esse estudo aponta isso. E como sintomas, que o fato de você ficar lá no Facebook compromete um pouco a sua vida social, compromete a sua concentração, compromete a sua produtividade. E o resultado da pesquisa diz o seguinte: 88% das pessoas que saíram do Facebook se dizem mais felizes versus 81% das pessoas que permaneceram no Facebook. 84% disseram apreciar mais a vida contra 75% que estavam no Facebook. 12% afirmaram estar insatisfeitas contra 20% que estavam no Facebook. As distâncias não são tão absurdas. O que me leva a pensar que eu não sei bem se a questão é mesmo a comunicação ou a tecnologia ou o excesso de exposição. Eu começo a avaliar que mesmo antes do advento do Facebook, a gente tinha pessoas felizes e pessoas menos felizes, pessoas mais ambiciosas e menos ambiciosas, pessoas mais invejosas e pessoas menos invejosas, pessoas que se sentem bem consigo mesmas, pessoas que não se sentem assim, né? Então, se você pegar as fotos de álbuns dos seus avós, geralmente eles estão nas fotos com caras péssimas. Pelo menos é assim na minha família e em algumas fotos de amigos que eu vejo. Dá uma olhada nas fotos dos seus antepassados e vê se eu estou exagerando, vê se são expressões de profunda felicidade, né? Então você tem gente feliz e gente triste em qualquer circunstância, independente da tecnologia. Eu acho que depende muito da forma como cada um de nós interage e entende que a vida é. Né? Outra coisa que me faz pensar, as pessoas dizem, mas no seu Facebook só tem coisa boa, as pessoas só divulgam coisas boas no Facebook. Brother, a gente já tem Marcelo Rezende, da Atena, Jornal Nacional, um monte de desgraça sendo comunicada. Por que eu preciso, na minha página pessoal, contar os meus perrengues, as minhas vicissitudes, os meus percalços, né? Eu até posso fazer isso, e em alguns momentos até eu faço, mas eu gostaria de divulgar e de comunicar coisas bacanas. Eu li uma frase uma vez que eu gosto muito, e a frase é a seguinte: a tristeza é um tipo de egoísmo. A tristeza é um tipo de egoísmo, porque essas pessoas tristes demais, elas consomem muito a nossa energia e consideram que a tristeza delas e o problema delas é maior que o nosso problema. Então, isso acontece nas relações. Você vai encontrar um amigo e pergunta como ele tá, ele vai te contar todos os problemas e vai ser traumático. Mas talvez ele não queira ouvir os teus. Isso acontece no trabalho também, né? Um líder, por exemplo, que quer contar todas as histórias dele, mas não quer ouvir as suas. Então, isso está no ser humano, independe do cargo, ou independe da época, ou independe das ferramentas. E aí eu separei uma frase da Cora Coralina que eu adoro, que eu acho que pega este viés. Olha que bonito. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Bonito, né? Cora Coralina. Então, assim, no fundo a gente precisa de mais amor, por favor, né? E se a gente for tirar as nossas boas e velhas selfies, que sejam selfies que retratem o nosso estado de espírito e que, em muitas circunstâncias, contribuam para a vida dos outros e para a nossa vida ser melhor. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Você pode concordar ou discordar, né? O que eu vejo por aí é que tem gente que usa tecnologia para o bem e gente que usa tecnologia para o mal. Existem dezenas de páginas no Facebook com notícias boas sobre as pessoas, com cursos gratuitos que você pode acessar, com ONGs e projetos sociais de uma super magnitude, e existe gente que está ali para bagunçar ou ainda divulgar coisas que não são tão legais. Então eu queria que pensasse nisso, né? Que você pensasse nisso. E aí eu peguei uma outra frase que eu gosto muito de um outro cara que eu adoro, que é o Ariano Suassuna, que diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, que a gente possa ser, no fundo, esses realistas esperançosos que o mundo tanto precisa. Óbvio que tem um monte de coisa para consertar no mundo, e a gente está aqui meio que para isso, cada um
dentro da sua missão, dentro do seu propósito, mas que a selfie sirva para a gente se inspirar em ser protagonista. Quando você tira uma selfie, ali você escolhe o foco, o filtro, como você vai posar, qual é o cenário, enfim, você escolhe tudo. Que você possa aprender a escolher tudo, não só para selfie, mas para sua vida profissional, acadêmica e pessoal, tá bom? Essa é a história de hoje. Comenta, compartilha, diz se você curtiu e manda sugestões de novos temas, tá bom? www.vaniaferrari.com.br. O pessoal lá de Todo Mundo Precisa de um RP, que são os meus amigos, falaram que eu tenho que dizer meu site, tá dito, tá? É isso. Boa semana para todos nós.